Olá pessoal, aqui é Dirão Oliveira, sou servidor público, integrante da carreira Assistência à Educação do Distrito Federal, representada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal. Exerço também a advocacia. Estou aqui para a gente continuar falando sobre o Fundeb. Como sabemos, a PEC 1515 foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2 turnos e agora o debate segue no Senado Federal. Por isso é importante a nossa participação e, conforme prometido, nós anunciamos uma série de 4 vídeos para tratar de algumas informações, algumas questões relativas ao Fundeb, e este é o último deles. E nele nós vamos tratar da questão da fiscalização, da prevenção e do combate à corrupção no que se refere à aplicação dos recursos do fundo. É um tema muito importante, aqui a gente vai falar de uma maneira resumida, mas as informações estão disponíveis também no FNDE de maneira completa. Mas então, vamos lá. Primeiramente dizer o seguinte: os entes federados, estados, municípios, Distrito Federal, a própria União, tem seus órgãos de controle interno, a Controladoria Geral da União, as controladorias estaduais, municipais, e também tem seus órgãos de controle externo, que são as Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Congresso Nacional, que são auxiliados nesse trabalho pelos Tribunais de Contas. Até nesse momento, os Tribunais de Contas aí têm um papel muito formal, mas existe também a possibilidade de participação da sociedade civil no controle e no acompanhamento da gestão pública. No que se refere ao nosso debate aqui, nossos comentários aqui é sobre o papel de um desses órgãos, que é o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Então, isso é muito importante porque a lei obriga que em cada ente federado exista um conselho de acompanhamento e controle sobre a gestão dos recursos vinculados à educação, sobre a gestão principalmente dos recursos do Fundeb. Não só do Fundeb, mas também dos 25% de vinculação de recursos à educação, a que se refere ao artigo 212 da Constituição Federal. Este conselho, ele é composto por representantes do Poder Executivo, representantes dos profissionais da educação, tem um segmento específico dos profissionais do magistério, outro segmento dos profissionais técnico-administrativos da educação. Nos municípios também tem os representantes dos diretores escolares, né, dos estudantes, também tem assento no Conselho do Fundeb, e os representantes dos estudantes, que são os pais ou mães dos estudantes, que também compõem um segmento específico destes conselhos. Todos eles têm um número mínimo de composição. No caso do município e do Distrito Federal também, o número mínimo é de 9 conselheiros, e isso é muito importante para a fiscalização dos recursos do fundo, para auxiliar na fiscalização dos recursos do fundo. Pois bem, como é que essa fiscalização deve ser feita? Aí nós precisamos voltar um pouco naquele último vídeo que nós fizemos, quando nós tratamos da forma de aplicação dos recursos. Então, o ponto central para boa fiscalização, acompanhamento, a prevenção e o combate à corrupção é a distinção entre despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino e outros tipos de despesas, principalmente aquelas despesas ditas de assistência social, né? Todo mundo se lembra aí do vídeo em que a gente tratou aqui da proposta do governo Bolsonaro de tentar retirar parte dos recursos do fundo para aplicar em assistência social. E a gente mostrou aqui, do ponto de vista constitucional, que até se situa num artigo da Constituição, a despesa de manutenção e desenvolvimento de ensino, que está no artigo 212, e despesa de assistência social no artigos 194, 196, ou seja, são
coisas distintas. Então, esse é um dos pontos centrais para boa fiscalização dos recursos do Fundeb. E, para além disso, é importante observar que a lei obriga cada gestor público, cada chefe do Poder Executivo em cada ente federado a disponibilizar de maneira permanente para os conselhos do Fundeb todas as demonstrações contábeis referentes às aplicações dos recursos do fundo. Então aí basta os conselheiros fazerem a distinção entre despesa de manutenção e desenvolvimento de ensino e outros tipos de despesa, quando, diante desses demonstrativos contábeis, averiguar. E aí vai auxiliar muito a pessoa acessar o site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com várias orientações para que a distinção entre despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino e outros tipos de despesas seja feita, certo? Então vejam bem, é muito importante. Mais uma coisa importante que eu quero falar aqui. Olha só, a prestação de contas por parte dos municípios, os tribunais de contas dão um prazo para que os municípios encaminhem essa prestação de contas para esses tribunais. E neste prazo, com 30 dias antes, o Conselho do Fundeb tem que apresentar um parecer sobre a execução financeira do fundo. Ou seja, o encaminhamento das contas do Fundeb, ou melhor dizendo, o encaminhamento da própria prestação de contas do município, por lei, obrigatoriamente, tem que ser instruídas com o Conselho, com o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Sem isso, as contas já ficam irregulares por falta desse parecer junto lá, porque é uma determinação legal. Então, a gente precisa acessar as informações que estão disponíveis no FNDE, procurar entender melhor, porque nesses vídeos a coisa é um tanto resumida, mas é importante para o debate nesse processo de discussão sobre o novo Fundeb. E aqui um parêntese. A necessidade para que a educação evolua, em termos de acesso ao ensino, em termos de qualidade do ensino, é de conscientização da sociedade sobre esse acompanhamento e esse controle social que precisa ser feito. Porque essas informações são muito pouco difundidas. E vamos entender aqui, de maneira bem rápida, por uma das razões disso. Comentamos sobre isso. A imprensa comercial, a grande imprensa comercial principalmente, ela se sustenta em três pilares básicos. Um é o financiamento da sua programação. E a sua programação é recheada de entretenimento. Obviamente, todos nós gostamos de entretenimento, gostamos de nos descansar um pouco, entreter com certas coisas, com lazer, com tudo mais. Não é nada contra isso, mas essa é uma verdade. O investimento pesado da mídia comercial, da grande mídia comercial, é no entretenimento das pessoas. É nos programas de auditório, é nos jogos de futebol, é nas novelas, é nesses programas que acabam prendendo por muito tempo, né, a atenção das pessoas. Um outro pilar é o financiamento propriamente dito desse investimento na atenção das pessoas. E, por fim, a prática jornalística desses jornalões, da própria imprensa televisiva, acaba sendo orientada pelos interesses de quem a financia, pelos interesses dos bilionários que financiam. Ou seja, quanto mais potente é o meio de comunicação, os empresários mais fortes estão ali bancando o financiamento e acaba tudo saindo mais ou menos da maneira desejada pelos bilionários, pelo grande capital. Então, essa conscientização da sociedade fica dificultada. Por isso é importante a gente se utilizar dos meios que a gente tem,
É importante o compartilhamento desse vídeo, né? Dê o like aí no vídeo, vamos compartilhar, vamos comentar, vamos divulgar, porque é o que a gente tem. E nesse momento desse debate, cada um pode contribuir, né, da maneira que pode. Por exemplo, aqui a gente fazendo isso já soma com alguém que está fazendo a mesma coisa. E vamos tocando para frente, que eu acho que a gente vai ter um bom resultado também no Senado Federal. E é isto. Posteriormente, nós podemos até vir a aprofundar mais esses assuntos que nós tratamos nesses 4 vídeos, mas por enquanto ficamos por aqui agradecendo a atenção de todos vocês e vamos à luta.